Olá, meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da palavra do Senhor. A cidade de Corinto. Nós estamos falando da trajetória de Paulo, na cidade de Corinto. O que Paulo tem feito, a estratégia de Paulo, as viagens de Paulo, os desafios de Paulo. Paulo ensinando para nós como nós devemos nos comportar diante de ser missionário, falar de Deus. Tudo isso, queridos, tudo isso e mais ainda, Nós vamos ver como que essa cidade de Corinto se apresenta diante de Deus, tá bom? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo pão de cada dia que Ele nos dá hoje. Amém? Vamos lá. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia. Pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia também. Pela bênção e pelo maná espiritual que o Senhor nos dá, a tua santa palavra, e também o maná físico que nós recebemos do Senhor todos os dias. Abençoa todos os meus irmãos internautas, todas as pessoas, todas minhas irmãs. Senhor nosso Deus, nos protege contra todo mal. Nós estamos aqui te aguardando, querido Jesus, para vir nos buscar. Nos fortalece com o poder do Espírito Santo, abrindo nossa mente e nosso coração neste momento, para entender tuas santas palavras. Nós te agradecemos, querido Jesus. Amém. Muito bem. Vou dar só uma acertada aqui na câmera, aqui, ó. Sabe por quê? Porque aqui é ao vivo, e ao vivo é assim, Bora! Queridos, cidade de Corinto. No decorrer aqui, no outro estudo que nós vamos fazer amanhã, nós vamos ver como que essa cidade se comporta, como que ela é. Aqui já vamos começar já. Tá? Abra sua Bíblia em Coríntios, em Atos dos Apóstolos. Aí nós vamos ver aí o capítulo 18. E o verso do 1 ao 3. Capítulo 18, do verso 1 ao 3. Nós vamos sempre estar lendo passagens de Atos capítulo 18, tá bom? Depois, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Aquila, natural do Ponto, remanescente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma, Paulo se aproximou deles. E, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhavam, pois a profissão deles, e era fazer tendas. Ou seja, a mesma profissão deste homem, Paulo fazia tendas. Vamos entender isso, tá bom? Como já falamos, meus amados, Corinto era uma importante cidade, centro do mundo antigo, conhecido por seus comércios prósperos, tá? A cidade foi destruída ali por Roma no ano 146 a.C. Ela foi destruída, tá? Antes de Cristo. E foi reconstruída também por colônia romana, por Júlio César, em 44, tá? Antes de Cristo, tá? Ela foi reconstruída ali, por colônia romana, também, no ano 44 antes de Cristo. Essa cidade de Coríntios, romanizada já, que encontramos agora no Novo Testamento. É isso que nós encontramos, essa cidade de Corinto romanizada do Novo Testamento. Na época de Paulo, Corinto rivalizava, tinha uma rivalidade ali com a cidade de Atenas, que nós já falamos nela ontem. E em vários aspectos já havia superado a cidade de Atenas, Corinto. Tá? Corinto tinha 2 portos importantes
que facilitava a troca de mercadorias e com isso vinha o desenvolvimento econômico. Sem falar, né, que era como se fosse uma cidade turística. Muita gente vinha do porto, vinha de viagem e passava em Corinto, era uma cidade já próspera também, tá? Paulo escolheu Corinto por sua relevância, né? E sua localização geográfica privilegiada, né? Aqui Paulo viu uma oportunidade de pregar o evangelho e aqui com certeza, né, se espalharia por toda parte do mundo por suas visitações diárias de várias nações ali. Paulo enxergou uma oportunidade de falar de Jesus ali. Por ter acesso do porto, muita gente, uma cidade já bem grande. Toda hora chegando gente de fora, ouvia Paulo falando de Jesus e ia espalhar para o mundo. Era assim a visão de Paulo, tá? Desculpa aqui. Então Paulo viu uma oportunidade aí. Também aqui Paulo viu atos de comércio, onde ele também fabricaria suas tendas, né? E também falava de Jesus. Então, como ele se encontrou com esse homem, né? Que nós falamos aqui, ó. Depois disso, Paulo, deixando Atenas, partiu para Corinto e lá se encontrou com um judeu chamado quem? Aquilas, ele e sua esposa. Eles faziam tendas também, a mesma profissão de Paulo. Queridos, naquele tempo, os ministros de Deus trabalhavam para pagar suas despesas. Ao mesmo tempo, exerciam o ministério, como está aqui em Atos 18, 2 e 3, que nós lemos. Paulo trabalhava e falava do seu ministério de Deus, né? Ele pregava o evangelho. Mas ele trabalhava, tá bom? E quando Paulo recebia ofertas das pessoas que mandavam para ajudar ele agradecia, tá? Tem relatos que ele agradecia, tá bom? Naturalmente, uma obra mencionada em uma cidade grande e rica não está livre do desafio. Corinto era caracterizado por gritantes pluralismo, tá? Religioso, pluralismo religioso. E tinha enormes santuários construídos em homenagem a deuses e deusas, tá? Como Apolo, Atena, né? Afrodite, entre outros, também por divindades egípcias que tinha ali, como Serapis, né? Ísis. A cidade era recheada. É diferente hoje? O que você acha? Tudo isso era deuses que era falsos representação de Satanás. Corinto também era conhecido por sua libertinagem sexual. Sabia? Era uma cidade pervertida, tá? Estrabão, historiador grego, menciona a existência de 1000 prostitutas sagradas que participavam dos cultos no templo de Afrodite, lá em Corinto. Elas eram consagradas no templo de Afrodite, tá? Agora, quais aspectos de hoje na sua cidade você vê, no lugar onde você vive, que dificulta a pregação do evangelho ali como era para Paulo? Qual dificuldade você vê hoje na cidade que você vive, no lugar que você vive, para falar do evangelho também? Queridos, amados, nós também enfrentamos um pluralismo religioso, tá? Muito, né? Ateísmo também. E espiritualismo também muito, tá?
muito satanismo, muitas bruxarias. Meu irmão, tem para todo gosto. Nós também temos esse desafio aqui, para pregar o Evangelho, de levar bem alto a bandeira cheia de sangue de Emanuel, Deus conosco. Nós também temos esse desafio. Assim como Paulo disse, eu decidi nada saber entre vocês, e não ser a Jesus Cristo, e este crucificado. Queridos, nós não podemos gastar tempo, muito tempo na televisão, tá? Seja um implantador de igrejas, visitando as pessoas, tá? Indo até as pessoas falando de Jesus. Use a internet, que nem eu estou usando. Aproveite enquanto você pode, porque isso uma hora vai acabar. Tá? Enquanto você pode, seja um Paulo na vida das pessoas. Meu amado, você precisa de saber o que Paulo enfrenta em Corinto. Nós vamos ver no próximo estudo. Mas Deus disse para ele, nós vamos ler na Bíblia. Em sonhos, visões, não saia daí, estou contigo. Tenho muita gente nessa cidade. Meu irmão, aquilo que você vê não é a mesma coisa que Deus vê. Porque Deus vê além do que nós vê. Nós não conseguimos enxergar o coração das pessoas. Mas Deus enxerga longe, meu irmão. E Deus tem os seus ministros. E Ele precisa da gente. Para encher a casa dele, para aí quando ele falar assim, vem benditos do meu Pai, na casa do meu Pai tem muitas moradas. Amém? Nós temos que estar assim, meu irmão, desta forma, né? Então, queridos, assim o Espírito Santo tome conta de você, meus amados e minhas irmãs, e dê coragem, né? Até os internautas também, tá? Queridos, nós devemos falar uma frase, viu? Sempre que Isaías falou, Isaías 41:10, né? Um verso que fortalece muito a gente. Disse, não temas, né? Eu estou contigo, né? Não temas, eu estou com você, não fique com medo, eu sou seu Deus, eu lhe dou força, eu lhe ajudo, e eu seguro com minha mão direita da minha justiça. Isaías 41:10. Que palavras fortes que fortificam nós, né? Nesses últimos dias, né? Vamos entender isso mais, tá? Então vamos lá. Próximo estudo amanhã. Muita gente nessa cidade. Tinha muita gente lá mesmo, hein? Será que tem na sua? A cidade de Corinto. Nós falamos hoje. Um spoiler, né? Rápido assim, mas bem objetivo, bem aproveitoso. Tá bom? Compartilhe isso com as pessoas, mostra para as pessoas, aproveita a internet, espalhe a palavra de Deus, né? Para que nós possamos se fortificar e estar preparado para quando Jesus chegar, a nossa lamparina não estar apagada. Amém? Dá um like, dá um joinha, compartilha aí, vamos junto. Tá bom? Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Amém? Até amanhã. Amanhã nós estamos lá, muita gente naquela cidade. Vamos ver. Tá bom? Tchau, pessoal. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês.